Pessoal, esse lugar aqui é o Lily and Hugh Roy Cullen Sculpture Garden. Fica no coração do distrito de museus de Houston, né? Ou seja, é um jardim de esculturas, onde nós encontramos o trabalho de artistas muito famosos, muito importantes, que fizeram história. Inclusive, aqui nós vamos encontrar Henri Matisse, esse aqui é o trabalho dele. Tem Juan Miró, tem Auguste Rodin, tem Giacometti, entre outros. São 25 esculturas. Esse jardim de esculturas é parte do complexo do Museu de Fine Arts de Houston. Ele foi desenhado por Isamu Noguchi, um artista e paisagista de Nova York. Os fundos para adquirir essas duas quadras onde esse jardim está instalado foi levantado em 1969 e foi fornecido por uma fundação, a Brown Foundation. Isso serve para termos uma ideia de quanto as coisas podem demorar por aqui também. E o nome veio apenas em 1978, quase 10 anos mais tarde, e foi escolhido para homenagear o senhor e a senhora Cullen por suas contribuições à arte e à medicina na cidade de Houston. Mais alguns anos se passaram e a construção finalmente começou em 1984, ou seja, em torno de 15 anos após o início do processo. A construção levou mais ou menos 2 anos e o jardim foi finalmente aberto ao público em abril de 1986. Aqui, por exemplo, nós temos uma obra de Pietro Consagra. Na sequência, encontramos essa escultura brilhante, chamada Cloud Column, do artista Anish Kapoor, que tem uma obra bastante parecida em Chicago, com o nome de Cloud Gate. A outra coisa interessante é que esse jardim fica no meio do Houston Museum District, ou seja, o distrito de museus de Houston. Então, em volta de nós, são 19 museus e instalações de ciência e de arte. Então, onde você olhar, você vai ver museus. Ali naquela esquina nós temos um museu, aqui é outro museu, atrás dessa instalação aqui existe um outro museu, aí nós continuamos, ali é ainda outro museu. Esse edifício com vidros escuros na fachada é uma adição ao edifício do museu original, que foi construído em 1924 em estilo neoclássico. Essa adição foi projetada por um dos grandes nomes da arquitetura e um dos pioneiros da arquitetura modernista, Mies van der Rohe. Mies van der Rohe nasceu no antigo reino da Prússia, que depois tornou-se a Alemanha, e naturalizou-se americano com um escritório em Chicago. Mies foi comissionado para desenhar 2 adições para esse museu em 1954. Um desses projetos foi completado em 1958 e esse aqui foi completado em 1974. Esse grande arquiteto fez projetos para apenas 2 museus em sua carreira. Um é esse aqui em Houston e o outro é parte da Galeria Nacional em Berlim, na Alemanha. O edifício é um lindo exemplo do que se chama em arquitetura de estilo internacional. Mais para cá, mais um museu, finalmente daquele lado, tá? E nas quadras que seguem também existem outros museus. E aqui mais um deles com um roof garden, ou seja, uma cobertura jardim. Esse edifício que tem a cobertura jardim, esse teto verde, é onde está instalada a Escola de Arte Glassell School of Art. O projeto foi desenvolvido pelo arquiteto americano Stephen Hall, que tem seu escritório estabelecido na cidade de Nova York. Sua construção iniciou-se em 2015 e foi concluída em 2018. Esse mesmo arquiteto desenvolveu o Master Plan, ou seja, o plano diretor para esse complexo de museus, e o projeto do Kinder Building, o pavilhão Kinder, que foi aberto ao público em 2020. Esse jardim nos permite acesso ao PNC Roof Garden, que oferece um espaço tranquilo e relaxante e que possibilita uma visão de 360 graus da cidade, incluindo uma vista geral do Jardim de Esculturas lá embaixo, além do complexo do Medical Center à distância e o downtown da cidade de Houston. Então é um complexo de museus impressionante e um dos maiores do mundo, inclusive. Muito bacana, recomendo, final de tarde espetacular. E um dos lugares bacanas aqui é esse restaurante, um café, Café Leonelli. Ele é irmão de um outro café que tem nesse lugar aqui, que chama o Le Jardinier. Também é um restaurante de um chefe renomado pelo Michelin, tá? E é de um pequeno conglomerado de restaurantes, são restaurantes boutiques, são 13 deles. Eles estão distribuídos somente entre Nova York, Houston e Miami. Esse aqui é uma parte do Museu de Fine Arts de Houston. Ele é um dos 9 prédios que compõem esse conjunto e o Museu de Fine Arts é o primeiro museu de todo o Texas, não esse prédio.
Mas o complexo é composto de 9 prédios, são 28 mil metros quadrados de instalações, é um dos 10 maiores museus dos Estados Unidos e é o 12º maior museu do mundo em área de galeria de exposição. São galerias que exibem obras de 6 continentes e expande 6.000 anos de história da humanidade. O espaço, a volumetria, vale a pena visitar o museu só pelo espaço arquitetônico do prédio. Houston é muito bacana. Sempre vai ter alguma coisa para cada um aqui nessa cidade.